Muito bem, então agora vamos para a parte de dinâmica do PS1. Essa questão 1 que eu separei, ela já traz um conteúdo que aparece bastante nas nossas provas, que é atrito, impulso, quantidade de movimento. O vestibular de Santa Maria gosta muito de toda essa parte aí. Então olha só, antes de resolver, vamos fazer uma revisãozinha. Força de atrito é o coeficiente μ vezes a força normal. O impulso é a força vezes a variação do tempo. A quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. E claro, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Essa aqui é a básica. Não podemos nos esquecer da junção dessas duas também, né? O impulso pode ser a variação na quantidade de movimento. Feito isso, vamos ver a questão. Olha só. Tá, aqui fala... O que é essa questão aqui? É aquela brincadeira de estar o prato em cima da toalha, tu puxar a toalha com muita força, muito rápido, e o prato fica em cima da toalha. O prato fica em cima da mesa, desculpe, né? A toalha deslizar. Esse truque pode ser explicado por quê? Então o que a gente tem que se lembrar aqui? Isso aqui é um exercício de atrito, dois corpos, um em cima do outro. Você tem um corpo B, em cima desse corpo B você coloca um corpo A. Tu vai fazer uma força no corpo B, e o corpo A vem junto com o corpo B, que não é o caso que está acontecendo aqui, tá? Para ficar bem claro. Se tu fizer uma força no corpo B e o corpo A andar junto com o corpo B, significa que a aceleração do B é igual à aceleração do A. Bom, se o A tem aceleração, tem que ter uma força agindo nele. A força que puxa o A é a força de atrito estático. O que a gente tem que se lembrar então? A força de atrito estático, ela possui um valor máximo. Ela possui o máximo que ela pode ter. Quando tu fizer uma força aqui muito forte, aqui diz que o mágico puxa bruscamente, tu imprime uma aceleração muito grande no conjunto. E aí tu rompe o atrito estático. O atrito estático vira cinético. E aí o corpo A, né, o corpo B vai deslizar, o corpo A vai acabar ficando parado no mesmo lugar, vai cair em cima da mesa. Então este truque pode ser explicado por quê? Letra A, não existe atrito entre o prato e a toalha. Mentira, né, pessoal? Existe atrito e o atrito é o estático. Nenhuma força atua sobre o prato. Atua a força de atrito estático. A inércia do prato é muito maior que a inércia da toalha. Bom, aqui tem uma confusão, tá? A inércia é associado com a massa. A massa é a medida da inércia. Vai ter mais inércia quem tiver mais massa. Não tem como tu saber nessa questão quem é que tem mais massa, o prato ou a toalha. Pode ser que a toalha tenha mais massa que o prato, pode ser que o prato seja um prato de plástico, de bem pouca massa. A questão não informa isso, então tu não pode afirmar isso. Letra D. O módulo do impulso associado à força de atrito da toalha sobre o prato é muito pequeno. Opa! O que é impulso? O impulso é a força vezes o tempo. A gente sabe que o atrito entre o prato e a toalha não é desprezível, existe essa força aqui. Só que como o mágico puxou bruscamente, o tempo que essa força ficou atuando é pequeno. Se o tempo é pequeno, o impulso é pequeno. Então isso aqui é um outro jeito de explicar essa questão. Por que quando o mágico puxou bruscamente o prato ficou parado? Porque o impulso que a força de atrito dá para o prato é um impulso muito pequeno, porque o tempo foi pequeno. A letra E diz a força de resistência do ar cancela a força da toalha, nada a ver, né? Não tem nada a ver a resistência do ar nesse caso aqui. Beleza. A número 2 é uma questão clássica, tá? Até tem uma outra parecida que nós vamos fazer as duas, que é a famosa questão de sistemas dissipativos. O que a gente tem que se lembrar sobre um sistema dissipativo? Um sistema dissipativo é aquele que não conserva a energia mecânica. Num sistema dissipativo, a energia mecânica final é inferior à energia mecânica inicial. Existe perda de energia mecânica. Quando que a energia mecânica se conserva? Quando a energia potencial se transforma em cinética ou a cinética em potencial. Nos sistemas dissipativos existem forças dissipativas. As mais conhecidas são o atrito ou a resistência do ar. A força de atrito ou a força de resistência do ar roubam energia mecânica do sistema, então a energia mecânica não se conserva.
Olha o que a questão diz. Um corpo com massa de 2 kg é abandonado de uma altura de 10 metros, caindo verticalmente num referencial fixo no solo. Por efeito da resistência do ar, 4 joules da energia mecânica do sistema se transformam em energia interna do ar. Esses 4 joules, então, não viram energia mecânica, viram energia interna. Então, esses 4 joules foram perdidos. Aí pergunta, o corpo atinge o solo com uma velocidade de módulo em. Então, olha só, vamos trocar a cor aqui. Tu pega o corpo, solta ele com uma velocidade inicial igual a 0. Esse corpo cai, até que ele vai chegar aqui embaixo com uma certa velocidade, que é o que eu quero descobrir. Aqui em cima, a única coisa que ele tem é a altura. Então, a energia mecânica desse corpo é a potencial. Então, fazendo uma revisão, a fórmula da potencial, massa vezes gravidade vezes altura. A massa do corpo é 2 kg, a gravidade vale 10 e a altura desse corpo é de 10 metros. Esse sistema tem uma energia mecânica de 200 joules. Mas eu posso agora dizer que esses 200 joules viraram cinética aqui embaixo? Não, porque 4 joules transformaram-se em energia interna. Então aqui embaixo a energia cinética é mv² sobre 2. Só que essa energia cinética vai ser 196 joules. Esse 196 é os 200 menos os 4 joules que foram perdidos pela energia interna do ar. A massa é 2 vezes v² sobre 2, corto 2 com 2, raiz de 196, 14 metros por segundo. Então, assim, ó, essa questão ela é clássica em Santa Maria. Olha só. Eu separei aqui questões das últimas 3 provas. Olha essa aqui, por exemplo, do ônibus. Ó. Um ônibus de massa M anda por uma estrada de montanha-russa e desce uma altura H. O motorista mantém os freios acionados de modo que é mantida a velocidade constante. Se o motorista está acionando o freio, parte da energia mecânica está sendo desperdiçada no freio, sob a forma de calor. Olha o que a questão diz, que tu está descendo uma altura H mantendo velocidade constante. Então pensa comigo, como se fosse um plano inclinado, tu tem um ônibus aqui nesse plano inclinado, esse ônibus está descendo, né, ele está descendo com uma certa velocidade, só que essa velocidade se mantém constante. Então olha só, se o ônibus está descendo, a energia potencial do ônibus está diminuindo, porque depende da altura. Se o sistema fosse conservativo, a energia cinética deveria aumentar. Só que como ele está descendo com velocidade constante, a energia cinética está se mantendo invariável, não está variando. Então tu tem desperdício de energia. Essa energia potencial aqui que está diminuindo está sendo transformada pelos freios em calor. Então, sistema dissipativo. A energia mecânica desse sistema não se conserva. Não conserva. Aí olha só, número 1. A variação da energia cinética do ônibus é nula. Verdadeiro. A energia cinética se mantém constante. Número 2. A energia mecânica do sistema ônibus-terra se conserva. Mentira. Não se conserva. A 3 é a mais interessante. A energia total do sistema ônibus-terra se conserva, embora parte da energia mecânica se transforme em interna. Verdadeiro, pessoal. Não podemos conservar, não podemos nos atrapalhar, né, confundir conservação da energia mecânica com conservação da energia total. A energia total de qualquer sistema sempre se conserva, porque essa palavra energia total, ela engloba todas as energias. A conservação da energia mecânica só contabiliza a potencial e a cinética. Então, qualquer questão que falar para ti que a energia total do sistema se conserva, essa questão sempre vai estar certa. Agora, nem sempre a energia mecânica se conserva. Não confunda a conservação da energia total com conservação da energia mecânica. Isso é bem importante. Então, resposta Brasil. Continuando na cinemática, uma coisa que a UFSM cobra bastante é a parte da gravitação, satélites, gravidade, as leis de Kepler. Vamos usar essa questão 7 aqui como motivo para a gente fazer a revisão. Então, antes de ler o exercício, vamos nos lembrar do seguinte.
A força gravitacional descrita por Newton é a constante g vezes a massa do corpo 1 vezes a massa do corpo 2 dividido pela distância ao quadrado. Essa força gravitacional é a força que atua em todos os corpos. A gravidade g é a constante g vezes a massa do planeta dividido pela distância ao quadrado. Lembrando que nessas duas formas a distância é sempre em relação ao centro do planeta. O que acontece na lei de Kepler? Quando você tem um corpo em órbita, a órbita desse corpo é uma órbita elíptica. E o Sol nunca está no centro da elipse, o Sol está ocupando um dos focos da elipse, como mostra o desenho aqui. Então, isso cria dois pontos, que a gente chama de periélio quando está perto do Sol e de afélio quando está afastado do Sol. A segunda lei de Kepler, que é a lei das áreas, diz que a velocidade do periélio é sempre maior que a velocidade do afélio. Quando o planeta chega perto do Sol, ele aumenta de velocidade. E não te esquece da terceira lei de Kepler. A constante é igual ao período elevado ao quadrado dividido pelo raio ao cubo. Para qualquer corpo em órbita, se você fizer o período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo, vai dar um número, uma constante. Esse número será sempre o mesmo. Então vamos ver o exercício. Tá, tem o Sol, a Terra e o cometa. A número 1 diz: dada a grande diferença entre as massas do Sol e a do cometa, a atração gravitacional exercida pelo cometa sobre o Sol é menor que a atração do Sol sobre o cometa. Não, né, pessoal? O número 1 está totalmente errado. O número 1 não tem a ver com gravitação, tem a ver com a terceira lei de Newton, ação e reação. O Sol atrai o cometa com uma força denominada, vamos chamar de força 1. O cometa atrai o Sol com uma força, vamos chamar de força 2. Gente, a força 1 e a força 2 são ação e reação. Não existe uma fórmula para a força 1 e outra fórmula para a força 2. A fórmula é a mesma, que é essa fórmula aqui, ó. Então, o módulo da força 1 é igual ao módulo da força 2. Isso aqui é a mesma coisa que o teu corpo e a Terra. Tu tem o planeta Terra e tu tem uma pessoa aqui que deu um pulo. Existe uma força puxando essa pessoa para baixo, que é o peso. O peso é a força gravitacional entre a pessoa e a Terra. No centro da Terra existe a reação dessa força que a física chama de menos P, que é a força com que a Terra atrai, com que o corpo atrai a Terra. A massa do corpo e a massa da Terra são totalmente diferentes, mas essas forças em módulo são iguais por constituírem um par ação e reação. Cuidado. Número 2 diz: o módulo da velocidade do cometa é constante em todos os pontos da órbita. Não, né? No periélio, quando o cometa estiver aqui perto do Sol, a velocidade dele vai aumentar, e no afélio, onde ele está aqui desenhado, a velocidade dele é menor. Então a 2 está errada. E a 3 diz: o período de translação do cometa é maior que um ano terrestre. Opa! O cometa está mais afastado do Sol do que a Terra. Então essa número 3 é verdadeira. Quanto mais afastado um corpo está da estrela, maior é o período, maior é o tempo que ele leva para dar uma volta. Como a Terra leva um ano e o cometa está mais longe do que a Terra, o tempo vai ser maior que um ano. Essa conclusão está na terceira lei de Kepler. Olha aqui, ó. Se tu isolar o período, vamos pegar essa fórmula e botar para cá, ó. Fica com que o período elevado ao quadrado é igual a constante vezes o raio elevado ao cubo, certo? Na proporção, isso aqui vai passar para a raiz. Então, o período de um planeta é proporcional à raiz quadrada do raio da órbita ao cubo. Isso quer dizer que se o raio aumenta, o período aumenta. Claro, não vai ser na mesma proporção, né? Se o raio dobra, o período dobra. Não. Mas se o raio aumenta, o período aumenta. Quanto mais longe tu estiver do planeta, maior vai ser o tempo para dar uma volta. Isso é uma questão meio que certa na UFSM, tá, pessoal? Depois, o que nós temos aqui? Tá? Nós temos questões de corpo em órbita, de colisões, tá? Uma série de coisas. Vamos separar uma aqui de força de resistência do ar, tá? Olha só. A imagem mostra um exemplar de um esquilo voador. Quando deseja descer ao solo saltando de uma árvore, ele abre suas pseudoasas que atuam como freio aerodinâmico.
amortecem sua queda. Considerando que esse esquilo cai verticalmente com suas pseudo-asas abertas, qual das alternativas descreve corretamente as características desse movimento? O que é importante lembrar aqui, pessoal? A força de resistência do ar, que é uma fórmula que a gente vê pouco, ela é diretamente proporcional à velocidade ao quadrado. Tu não precisa saber a fórmula da resistência do ar, mas esse conceito aqui é importante. O que isso quer dizer? Que quando a velocidade de um corpo vale zero, quando o corpo está em repouso, a força de resistência do ar também vale zero. A força de resistência do ar sobre o teu corpo agora assistindo esse vídeo é nula. Ela só existe a partir do momento que tu tiver velocidade. Então isso aqui já caiu no Enem, isso aqui vive caindo em Santa Maria. Olha só. Pensa comigo. O esquilo, ele vai pular lá do prédio, ele vai pular da árvore. No momento que ele pula, a velocidade inicial dele, né, em relação à vertical vale zero. Então, a única força que está agindo no esquilo é o peso, nesse momento. Não existe resistência do ar, porque ele não tem velocidade. O peso é a força resultante. O que o peso produz? O peso produz uma aceleração, que é a aceleração da gravidade, que vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então esse esquilo vai cair com 10 metros por segundo ao quadrado. Só que conforme ele for caindo, ele vai adquirindo velocidade. E conforme ele vai adquirindo velocidade, a força de resistência do ar passa a existir. Até que vai chegar um momento que o peso não muda, né? Peso é massa vezes gravidade. Durante a queda do esquilo, o peso é sempre constante. Só que a força de resistência do ar foi aumentando, 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 até que chega nesse momento que a força de resistência do ar e o peso tornam-se iguais. Quando isso acontece, a velocidade do esquilo vai parar de aumentar. E o esquilo atinge uma velocidade chamada velocidade terminal ou velocidade limite. A partir desse momento, amiguinho, o esquilo vai cair em MRU. A velocidade de queda do esquilo vai se manter constante. Então, o que a gente pode dizer nessa etapa daqui até aqui? Daqui até aqui, a força resultante sobre o esquilo foi uma força variável. Foi uma força que foi diminuindo, porque a resistência do ar foi aumentando até que se tornou igual ao peso. Tanto é que nesse ponto aqui, a força resultante sobre o esquilo vale zero. Por isso que ele vai continuar caindo com velocidade constante até que ele vai chegar no chão. Então, durante a queda, a aceleração do esquilo aumenta? Não. Durante a queda, a aceleração dele diminui até que se torna nula. À medida que cai, o peso diminui? Não, o peso fica constante. A resultante das forças experimentadas pelo esquilo é constante e não nula durante a queda? Não, ela é uma resultante variável. A força de resistência do ar é variável e equilibra o peso quando a velocidade terminal é atingida. A letra D é perfeita. Quando a velocidade terminal é atingida, o peso e a resistência do ar ficarão iguais. E letra E, a velocidade não depende da densidade do ar. Mentira, tá? Porque a força de resistência do ar é diretamente proporcional à densidade do ar. Quanto mais denso for o ar, menor vai ser a velocidade terminal do esquilo, porque mais rápido a força de resistência do ar e o peso vão se igualarem. Muito bem, pessoal. Então essa era a nossa revisão de dinâmica.